então ao nosso texto dessa manhã que nós vamos ler. Queria que você abrisse comigo em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Estou lendo a versão NVT, tá? Podemos? Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, e quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva." Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. E no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois ela pensava: "Se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada." E no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, e por isso virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Seus discípulos disseram: "Veja a multidão que aperta de todos os lados. Como que o Senhor pergunta quem tocou em mim?" Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: "Filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou." Vamos orar? Médico dos médicos, nós estamos reunidos aqui em teu nome. Tantos mil anos após os seus grandes feitos, o seu sangue ainda fala. Seu sacrifício, as suas atitudes, Deus, as suas ações, seu modo de ensinar, fala porque é vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um ídolo. Nós servimos ao Deus vivo. Com seu grande poder, eu peço uma visitação especial, Jesus. Eu peço que o Senhor venha trazer sobre nós um nível de confiança, um nível, Senhor, de revelação, um nível de fé renovado sobre nós. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que os nossos corações estejam aquietados diante da sua presença. Porque no meio da multidão há barulho, no meio da multidão há distrações, mas quando a sua presença está no meio, nós temos a oportunidade de simplesmente nos aquietar, contemplar ao Senhor e ver o Senhor fazendo os seus milagres. Essa é uma manhã gloriosa, marcada pela tua fidelidade, pela sua presença. E eu clamo a ti, Jesus, meu Senhor, realiza os milagres necessários nessa manhã. Vai muito além, Senhor, do que nós podemos pedir ou pensar, porque a nossa oração é limitada, o nosso conceito é pequeno, mas os seus olhos percorrem toda a terra e se mostram fortes com aqueles cujo coração é totalmente teu. Que essa manhã, Senhor, as distrações, as inquietações, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado nos tirar da manifestação da sua presença, que está tentando, Senhor, nos roubar a atenção para que a gente não perceba a glória que é ter o Senhor em nós e entre nós. Que todas estas coisas se calem
e que a sua glória brilhe sobre nós. Eu peço a sua presença aqui de uma forma diferente, Jesus. Porque existem corações sedentos e desesperados como a dessa mulher, aqui nessa manhã. E a sua presença é o suficiente. A sua presença é o suficiente. Por isso, Abba, libera os seus anjos neste lugar. Ajeita as coisas que nós não vemos espirituais, coloca as coisas em ordem no lugar, para que no nosso coração haja uma liberdade santa e sagrada, Senhor, nesta hora, conectados com Teu Espírito, com Teu rio de glória. Lava as nossas chagas nesta hora, lava, Senhor, as feridas abertas, Deus, lava com a sua água purificadora e curativa, porque nós celebramos um Deus que está vivo e que se importa, e que não nos olha como uma multidão, mas nos olha e nos chama pelo nosso nome. O Senhor é o nosso Deus. E aqueles que estiverem conectados com esta videira verdadeira frutificarão e sentirão o impacto da unção, da glória e da manifestação do poder de Deus. Por isso não queremos estar distraídos, ó Rei da glória. O Senhor está entre nós, o Senhor está dentro de nós, e queremos ver com a graça liberadora do Teu Espírito, Senhor, o que o Teu milagre quer fazer conosco nesta manhã, quando simplesmente nos rendemos a Ti. Eu entrego esse tempo nas Suas mãos. Cada irmão meu, irmã minha aqui, o nosso coração, Senhor, e o nosso espírito alinhado com o Teu, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Gente, eu sei que alguns ficam agoniados quando eu sento nesse banquinho. Não dói minhas costas. Com a graça de Deus, eu não vou cair. O Senhor é bom. Bom, hoje eu queria ministrar uma palavra para você baseada nisso que nós lemos, né, na reflexão da mulher do fluxo de sangue. Essa passagem ficou o tempo inteiro na minha oração essa semana, e eu pedi ao Senhor graça, uma revelação do Senhor sobre esse texto, e eu espero que eu consiga compartilhar com vocês, além daquilo que possa ter caído ao meu coração, porque a palavra do Senhor, ela é profunda e renovadora. Me chama muita atenção que na nossa vida, na sua vida em comum comigo, a gente tenha lugares e ambientes onde parece que a nossa vida está escapando. O fluxo de sangue. Sangue, na Bíblia, fala sobre vida. E parece que em algumas esferas do nosso coração, ou algumas fases da nossa vida, ou num como um todo, nos parece que algumas vezes há uma chaga aberta dentro da nossa alma que esvai sangue. A vida vai saindo, vai escapando dos nossos dedos, e a gente parece perder um pouco o brilho da vida. As pessoas que já perceberam isso costumam ficar um pouco desesperadas, porque às vezes a chaga aberta, né, uma situação desafiadora, nos leva para impulsos humanos para tentar resolvê-los. E é impossível. Aqueles que já tiveram e passaram por essa sensação de que a vida está escapando, e existem, às vezes, certos tipos de tendências humanas dentro da gente. A gente, às vezes, tem tendências ruins dentro da gente. Às vezes, a gente tem... Isso culmina em muitas fugas dentro da nossa alma. Às vezes, um vitimismo. Às vezes, um desejo de resolver as coisas na força do nosso braço. Nós nos cansamos demais, não é? Emocionalmente, às vezes, tentamos nos proteger, porque crente tem emoção. Nós não somos querubínicos. Nós temos emoções, e às vezes há um desequilíbrio dentro da gente, a nossa vida vai escapando, e aí andamos distraídos demais.
Então, às vezes, quando existe um processo de dor, um processo de escape de vida ali, a gente tem a tendência a ir para ferramentas que a gente tem ao nosso alcance, mas elas não funcionam. E quando a gente percebe que a gente tenta resolver as nossas demandas da nossa maneira, com aquilo que nós já recebemos, inclusive do próprio Deus. Às vezes você é uma pessoa que aprendeu muitas coisas em Deus, mas aí você tenta usar essas ferramentas para que você tente solucionar algumas áreas da sua vida e elas não funcionam simplesmente. A gente para e fica pensando o que é que está acontecendo. Eu não consigo resolver esse conflito dentro de mim. Essa perda de paz parece que ela não sai. Essa vontade, esse desejo de transicionar, de amadurecer, não acontece por algum motivo, não é? Ou eu vejo essa mulher aqui do fluxo de sangue que ela estava há 12 anos perdendo vida. Essa mulher com hemorragia, ela estava menstruando 12 anos sem parar. Já imaginou isso, mulherada? 12 anos sem parar. Mas não era só a questão física, que é uma implicação de uma hemorragia que nós temos, que a mulher conhece muito bem, as dores, os desconfortos. Lá na cultura dos judeus, a mulher que menstruava não podia ter relacionamento social com as pessoas. Por quê? Porque não se tinha água para elas lavarem. Não era igual hoje que você pode tomar 3 banhos no dia. Não existiam essas coisas. Então era uma regra que as mulheres que menstruavam não podiam tocar em ninguém. Onde ela sentava, ninguém podia sentar. Ela não podia se relacionar com o marido, ela não podia nada. Imagina essa mulher completamente afastada de um convívio social, por 12 anos, o quanto isso impactou a vida dessa mulher. Então, nós não estamos diante de uma mulher apenas que tem uma doença física. Nós estamos diante de uma mulher que está numa contingência física, emocional e espiritual, porque tão pouco as mulheres que estavam menstruadas poderiam entrar no templo para realizar as suas questões religiosas. Era uma mulher que 12 anos estava isolada. E as nossas dores nesse lugar que eu estou falando a vocês, as nossas carências, as nossas deficiências, a área em que a gente se sente uma vítima, a área onde a gente toda vez cai no mesmo lugar, sabe aquele pecado que parece que é reincidente, a gente não consegue resolver. Tudo isso que faz com a gente nos afasta de quem? De Deus, sobretudo, e das pessoas. E a gente fica isolado. E diz essa palavra aqui que essa mulher, ela já tinha, possivelmente ela tinha posses, e ela já tinha gasto seu dinheiro com médicos, que nada resolveram a situação. Pelo contrário, diz aqui que piorou. Fazendo um paralelo sobre a nossa vida, é como se nós gastássemos os nossos recursos, o seu tempo. É como se você gastasse a inteligência que você tem para tentar resolver uma questão. É como se você empenhasse, inclusive, finanças em alguma coisa, em um curso, para tentar te tirar de um lugar. Mas, vez e outra, você vai, consegue. Até mesmo tendências religiosas. Vou fazer aqui um jejum de 21 dias e uma oração forte. E depois desse período, o que acontece? Passa-se esse período e você vê que não adiantou. Olha só. E aí você fica se questionando, Deus me abandonou? Não, querida. Todos nós passamos por um processo de uma oportunidade de amadurecimento na fé. E o que nos leva a conhecer o Cristo de uma forma diferente são essas pressões da nossa volta e muitas vezes os escapes da nossa vida. Quando você lida e eu lido com áreas que a gente não é suficiente. Quando a gente percebe que a minha carreira pastoral não é suficiente. Quando eu percebo que a minha revelação bíblica não está sendo suficiente. Quando eu percebo que as minhas horas de oração não estão sendo suficientes. É um sussurro de Deus dizendo, ei, existe um lugar que eu quero que você acesse aqui, que você talvez nunca caminhou, mas é necessário que você e o teu espírito, tua alma, o teu corpo despertem.
tempo de despertamento. Porque o nosso rei está às portas. Jesus em breve voltará. E ele vai encontrar a mim e a você de um jeito. De qual jeito? Eu não sei. Eu não sei. O jeito que você se compromete a viver. Nós temos de verdade, entendendo isso ou não, tendo revelação disso ou não, nós todos estamos na nossa carreira proposta. Nós estamos caminhando na vida, não é? De que maneira nós estamos caminhando, nós não sabemos, mas no grande dia nós prestaremos contas da nossa vida, de como foi que nós vivemos. E o que o Senhor quer para mim e para você é que a gente viva uma vida em abundância. A partir daqui, que é um treino lá para o céu, não é? Assim eu encaro. A nossa vida aqui é um treino do céu. Você sabia que nas Escrituras está dizendo que o Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdotes e governarmos no novo mundo, na nova cidade, naquele que o Senhor está construindo? E como é que vamos fazer isso se estamos completamente desconexos e distraídos? Essa palavra, distraídos, querido, é algo que tem batido no meu coração como uma alerta. Não andem distraídos. Veja, o Senhor está passando. O Senhor ainda está ali, ó. Aqui diz que essa mulher estava no meio de uma multidão que apertava Jesus. E qual que era a diferença dessa multidão que apertava Jesus, que desejava ser curada por Jesus, mas de alguma forma elas mesmo pertinho de Jesus não foram curadas, e daquela mulher que saiu de um lugar para ela tocar Jesus, qual era a diferença? Aqui dentro. E eu quero falar 3 importantes elementos para esse trajeto de maturidade espiritual sobre a nossa vida. E eu não diria só espiritual. Quando a gente fala espiritual, a gente logo a gente associa como se fosse só a nossa relação com Deus assim isolada. O que eu estou dizendo é que toda maturidade no espírito que você tem, ela impacta a maneira com que você vive com seus relacionamentos, na sua família e em toda a sua história. Então não veja as coisas espirituais quando a gente fala, nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, como se fosse um quadrado, um quadrante só da nossa vida. Ela fala sobre você, sobre mim. Nós somos seres espirituais. Não existe a gente tentar colocar as coisas em outros lugares, não é? Então, assim, você é um corpo, eu estou vendo aí teu corpo, eu não estou vendo o teu espírito, não é verdade? Já pensou? Não estou vendo o seu espírito. Mas você tem dentro de você uma alma, um espírito que nos liga a Deus e que é responsável por manifestar vida em abundância. E é responsável por provar da vida em abundância. Coisa gloriosa. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Porque quando aqueles que gastam suas vidas e seus recursos tentando resolver a sua vida e percebem que não conseguem, elas caem num lugar de desesperança, e aí é a hora de se lembrar: existe alguém maior do que você. Existe alguém maior do que eu, que só está esperando um lugarzinho dentro do nosso coração, diferente, para a gente conseguir de verdade viver uma vida com uma nova revelação. Eu quero falar então sobre 3 elementos. Antes disso, deixa eu te dar um panorama do que é esse contexto aqui. O Senhor me dê graça aqui hoje. Se você for olhar os textos anteriores, você vai ver que essa narrativa não começa aqui. Ela vai começar lá. Deixa eu ver. Lá nos contos das parábolas que Jesus começa a contar. Ele está no meio da multidão, ele começa a ensinar por parábolas a respeito do reino de Deus. E as parábolas nem sempre eram entendidas pela multidão. E os discípulos tão poucas vezes entendiam. Então eles perguntavam: o que significa isso, Jesus?
E Jesus foi contando as parábolas e depois ele chamou os 12 e ele explicou o que as parábolas diziam. E era como se Jesus quisesse naquele momento tirar o ensino só do que era verbal e aplicá-lo. Então você vai ver aí, se você voltar alguns versículos antes, você vai ver que Jesus então entra num barco com os discípulos e ele vai até o endemoniado de Gadareno. Vocês lembram disso? Depois leia esses capítulos para você entender melhor. Ele entra no barco e quando ele está no barco acontece uma tempestade. Aí o barco começa, a chacoalhar, e eles têm muito medo e Jesus então para os ventos e dá uma ordem. E ali Jesus demonstra para ele o que ele estava ensinando nas parábolas, o poder do reino de Deus e o poder do Messias. Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Isso tem muito ensino para nós. Quem é este que até os ventos cala e obedece? Está na tempestade aí, irmão? Irmã? Dizem um corinho, né? Se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Jesus está com você no barco. Ele é o Messias. Ele é o Deus grande e poderoso. E o reino de Deus está dentro de nós, está entre nós. Passando isso, ele chega lá no cemitério. Sim, o endemoniado gadareno estava num cemitério. E isso ainda existe, né? Muitos ocultistas vão lá no cemitério se esconder porque estão endemoniados. Isso não é de agora, isso vem de lá de trás. Ninguém chegava perto daquele homem, porque ele era violento, todo mundo tinha medo dele, ele quebrava as correntes, ele quebrava tudo. Jesus chega no outro lado, lá em Gadara, só para encontrar com aquele homem. E aí ele expulsa aqueles demônios, que eram muitos, eram legiões dentro de um homem só. E ali ele demonstra para os discípulos: o Messias, além de parar a tempestade e ter domínio sobre a natureza, também tem autoridade sobre os demônios. E ali aqueles homens começam a ser estruturados em sua fé, porque eles eram, gente, como eu e você, meninos inconstantes na fé. Os discípulos eram esses, olha quem eles se tornaram. E eles estavam vendo estas coisas. Depois que Jesus deixa aquele homem gadareno ali, aquele homem vira um grande evangelista na sua cidade, ele volta para o barquinho, e ali voltando para o barquinho, ele encontra com Jairo, que é esse versículo que a gente leu. Nós não vamos falar sobre Jairo hoje, ficaria muito extensa a pregação, mas ele encontra com o chefe da sinagoga, um líder, como se fosse um pastor, hoje em dia, um fariseu, e eles eram muito condicionados a viver numa religião ali, e Jairo faz renúncias para cair diante dos pés de Jesus naquela hora e dizer assim: por favor, me ajude, porque a minha filha vai morrer. Eu preciso que você vá lá e imponha as mãos sobre ela. E aí você vai ver, no finalzinho da história, nós não vamos ler aqui, que Jesus está mostrando para os discípulos que Jesus é o Messias que ressuscita os mortos. Porque aquela menina vai morrer, Jesus coloca a mão sobre ela e ela ressuscita. Quem pensou que Jesus só ressuscitou Lázaro? Não. Jesus ressuscita aquela menina. Messias é o nosso Senhor que tem poder sobre a morte. Há alguma área morta sobre a sua vida? Até vales de ossos secos voltam a ter vida. Até. Ele é o Messias. Ele é o nosso Deus. E dentro desse contexto ele encontra, Jesus está indo em direção à casa à casa de Jairo, onde está a menina de 12 anos. E naquele tumulto, aquelas pessoas pressionando Jesus, aparece essa mulher. Ela vem ali. É muito interessante, porque em todas essas referências, Jesus nos ensina muito. Eu não vou poder falar sobre isso agora, embora eu tivesse escrito, não vai dar tempo. Mas ele vai falar sobre a purificação do imundo. Então, a mulher de fluxo de sangue era tida como imunda. O gadareno ali, os porcos eram tidos como imundos, porque não eram judeus. Ali, a menina que morreu era tida como imundo, e nenhum deles poderiam tocar ou serem tocados por alguns judeus, porque eles ficariam imundos. E o Messias, o seu Deus, e o meu Deus, é aquele que ele não fica imundo, ele purifica. Então, qualquer um de nós
Seja da onde for, seja que fluxo de sangue esteja saindo de você, seja um pecado crônico, ou seja um erro, ou seja uma crença, seja o que for, esse Deus está sobre nós. E quando Ele nos toca, ou quando a gente toca Ele, nós somos curados. E ao invés da imundícia prevalecer, o que prevalece é purificação. Seja salvo e livre dos seus pecados e de toda a vida que sai quando você grita em desespero por um problema que não se resolveu. O Senhor Messias é o seu Deus e o meu. E Ele está atento com os seus olhos de fogo. Diz a palavra em Apocalipse, os seus olhos são como chamas de fogo. Deixa Ele queimar o teu coração nessa hora. E essa mulher, então, nessa história, a gente lida com a questão das impurezas. Em todas essas histórias, é uma tríade perfeita, essas histórias que Jesus foi curando, foi expulsando o demônio, foi fazendo as coisas. Nós vemos muitos ensinos aqui de Jesus. Por exemplo, existem palavras que se repetem na história. Uma delas é fé. E é que eu quero dizer a você, que para você se aproximar de Cristo e viver essa vitória, você vai precisar de um nível a mais de fé. E o nível a mais de fé vai exigir de você que você deixe de olhar circunstâncias e você veja aquele homem com olhos de chama de fogo. Que você deixe para trás os seus medos e você lembre que existe um Deus sobre você soberano, Criador dos céus e da terra, e que para Ele nada é impossível. Fé. O que impulsionou essa mulher diante de Deus foi fé. Diz aqui no finalzinho: filha, a sua fé te salvou. E essa palavra no original é usada para cura. Então toda a fé que ela queima ardente no nosso peito, onde a gente insiste em não olhar para as circunstâncias, para a tempestade que pegou, para o endemoniado que parece que perdeu seu sentido de vida, ou para a filha de Jairo que estava falecendo. Para de olhar as circunstâncias, querido. A fé nasce de um coração pronto, que olha e contempla o autor e o consumador da nossa fé. Ele é imutável, Ele é o Messias, Ele é o Messias, Ele é o nosso Deus, Ele te chama pelo seu nome e você é dele. Será que todas as contingências que nós vivemos ao nosso redor, as nossas dificuldades, será que todas essas coisas podem gritar mais alto do que a brisa suave que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida e nos tirar de todo o peso de opressão? Jesus está passando aqui. Sua palavra de vida está dentro de nós. Bom, entre 3 elementos importantes, o primeiro que eu quero falar para você viver uma experiência de processo de maturidade na sua vida, a primeira coisa que a gente precisa é ter humildade. Sua vida está escapando? A primeira coisa que a gente precisa saber, gente, é viver olhando e nos avaliando, olhando e sendo verdadeiros com a gente. Nós temos tendências de fugir. E aí a fuga acontece de várias formas. Em relacionamentos que a gente procura, em consumismo, em trabalho. Existem 1000 maneiras que a fuga acontece. Você sentar na sua TV, de frente para a sua TV, e só ficar assistindo séries e séries e séries para calar talvez um fluir de vida que está saindo dentro de você. O que é que muitas vezes rouba você? A primeira coisa que a gente precisa é assumir que tem algo muito desafiador ali para ser resolvido. Veja, Deus não trata com orgulhosos. Deus trata com os humildes. Diz a palavra, Deus resiste os orgulhosos, mas Ele estende sua graça aos humildes. E a humildade é o quê? É a gente entender que os nossos recursos, como aquela mulher que gastou durante 12 anos todo o recurso financeiro dela, não resolve nada. Nos empobrece.
nos frustra. É a gente entender que os nossos recursos, a nossa maneira de gerenciar a nossa vida nem sempre dá certo. Em boa parte das vezes ela dá, porque é graça soberana de Deus sobre nós. Mas quando chega num momento em que você vê que não funciona, é um chamado de Deus para que você pare, preste atenção e veja que nós não somos autossuficientes e que muitas vezes os nossos recursos não nos bastarão, porque existe um Deus soberano sobre nós que quer nos ensinar sobre a sua soberania e poder. Então, quando você bater ali no muro e você perceber, não tem mais nada para dar, entenda um chamado de Deus. Um chamado de Deus para que você receba algo novo e fresco da parte dele. Mas é necessário discernir. Não continue nas fugas. Não continue, porque isso vai tirar de você cada vez mais força. E o lugar sempre vai ser o mesmo, frustração. Frustração. Então, avalie-se. Veja que às vezes a nossa incompetência, a nossa inabilidade está, na verdade, nos lembrando que nós somos pó mesmo e que precisamos de um Deus grande e Ele está com a gente. Às vezes é uma chamada de Deus para que os nossos olhos vá para Ele, porque nós andamos distraídos demais. Humildade. Você sabe que tem um versículo? Tem um versículo na Bíblia, a Mensagem. Eu sei que nem todos são fãs dessa Bíblia e outros são muitos, muito fãs. Mas eu acho muito legal, muito especial a maneira com que ele fala o Sermão da Montanha. E tem um versículo que é Mateus 5,3, na versão Mensagem, e fala assim, sobre os pobres de espírito, tá? Vou traduzir porque é diferente. E sobre os pobres de espírito, ele está dizendo assim: abençoados são vocês que nada têm mais para oferecer. Quando vocês saem de cena, há muito mais de Deus e do seu governo. Isso fala sobre assumir que não existe nada que a gente possa dar a Deus, porque na verdade o nosso relacionamento profundo com Deus não está pautado no que eu e você podemos oferecer a Ele. Está exatamente no contrário, da gente assumir que nós não temos nada para dar. Que na verdade o doador de vida é Ele. E quando aquela mulher se atina que as coisas, os recursos dela não dão, e ela ouve falar de alguém que é superior aos médicos que ela consultou, aquela mulher recebe uma revelação no espírito dela. Há aqui um médico dos médicos. Você pode ser uma mulher no meio de uma multidão. O médico dos médicos se importa com você. Jesus estava passando e aquela mulher, então, ela recebe aquele impacto no coração dela. Existe ainda esperança. A vida dela não parava de ir embora. A vida dela estava indo embora. E ela lembra, ela percebe, ela reconhece que naquele lugar existe alguém que ela não precisava conversar. Ela não precisava nada, ela só precisava de uma oportunidade de encostar bem pertinho. Mas para aquela mulher atravessar aquele lugar e tocar em Jesus, ela precisou de mais as duas coisas que eu vou falar aqui. O segundo elemento é a transição da fé. Ela precisou ser encoberta por uma fé que não é humana. Fé não é acreditar muito que uma coisa vai acontecer, tá? Não é esse positivismo que foi pregado aí fora, que está sendo anunciado. Você pensar muito, você falar muito uma coisa positiva e essas coisas vão acontecer. Fé não é isso. A fé bíblica, ela está baseada na revelação de uma pessoa, a saber, o Cristo. E quando essa mulher, ela olha aquele homem, o Cristo, estava lá encarnado, tão diferente de todos os outros, dos líderes da sinagoga, dos médicos que ela consultou, das pessoas importantes que ela esteve. Ela olha para aquele homem e ela é revestida de algo incomum. Que sejamos revestidos, ó Deus, dessa fé que queima o peito, que faz a gente acreditar no impossível, quando a gente olha uma coisa tão avessa. Que a gente lembre, Deus,
que a nossa vida está presa ao Senhor. Ao Senhor. Aquela mulher, ela contempla Cristo, mesmo de longe, e ela diz assim: este homem pode me dar a vida. Esse homem pode parar com essa chaga que está indo embora a minha vida. Ele pode estancar isso aqui dentro. Ninguém pode nem me ouvir. Mas esse Deus, Ele pode tocar aqui em mim, ou eu tocar nele, e alguma coisa acontecer, eu sei que Ele pode, eu tenho visto o que Ele está fazendo. A transição de fé, querido, ela vai batendo na sua porta justo no momento onde parece que o impossível está estabelecido. Não é no momento de largueza e de alegria e good vibes, não. É no momento onde existe uma condição impossível. É aí que começa a nascer uma fé diferente. Alguém tem um lencinho de papel? É exatamente no momento propício. Então, eu quero chamar a atenção sua. Obrigada. Quero chamar a atenção sua para o seguinte. Você está vivendo com o Senhor? E eu não estou falando aqui, questionando se você... que tipo de maturidade está o seu relacionamento. Eu estou dizendo, você decidiu seguir o Senhor, você crê nele como Messias, como o único e suficiente Salvador? Então se lembre que Ele é soberano. E não existe nada na sua vida ou na minha que saiu das mãos do controle dele. Eu tenho falado muito sobre a soberania de Deus, porque é algo que tem ministrado muito meu coração. Quando a gente começa a perceber pela perspectiva de Deus, que inclusive as nossas chagas profundas, elas podem ser visitadas pelo médico dos médicos, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis da gente lidar com elas. Porque o nosso Deus soberano, Ele está sobre nós, e eu posso contemplar Ele. Eu posso olhar para Ele e ter a convicção de que isso não é um problema para Ele. É um problema para mim, mas para Ele não é. Então eu vou até Ele. E eu vou esperar que Ele faça aquilo que eu não sei fazer, seja o que for. E isso transiciona a nossa fé. Então, eu e você somos, na verdade, movidos, com todas as inconveniências da nossa vida, a seguir um caminho de troca. Porque o terceiro elemento dessa palavra que eu quero dizer é você vai precisar abrir mão do seu medo. Jesus se coloca muitas vezes isso aqui, nessas passagens, o medo versus a fé. Inclusive, quando ele acabou de curar a mulher do fluxo de sangue, você vai ler lá depois um pouquinho, está escrito que vieram falar que a filha de Jairo morreu. Não incomoda mais o mestre não, que sua filha morreu. E Jesus vira para ele e fala assim, não tema, apenas crê somente. Sabe o que Jesus está falando aqui? Não seja dominada pelo seu medo. Não deixa que seu medo seja o pivô da sua vida, porque o medo faz a gente paralisar no lugar. O medo faz a gente simplesmente esquecer quem Cristo é. Lembra, Jesus é o Messias, o poderoso Deus que está em você e com você e se importa. Não deixe ninguém roubar isso de você, tá bom? Não deixa ninguém te fazer pensar o contrário, que os seus erros estão simplesmente te afastando de Deus. Os nossos pecados muitas vezes nos afastam de Deus, mas quando o nosso coração cai humildemente, como foi o primeiro elemento que eu falei aqui, quando a gente entende a nossa vulnerabilidade e que a gente precisa sair de cena com a nossa força do nosso braço, de resolver questões que a gente não vai conseguir vencer, e que a gente vai com o coração puro e pronto dizer a Ele, Deus, eu não consigo mais. Então, naquele encontro sagrado que parece que é o pior encontro, na verdade é o melhor. Ali do Senhor faz queimar na gente uma chama de fé. A nossa vida começa a permear um caminho diferente, minimamente, ainda que a gente não perceba. Quando a gente rende tudo para Ele, a gente passa a tentar ouvi-lo de um jeito diferente. E aí o coração começa a tomar um foguinho aqui, aquecer um pouquinho, a fé começa a mexer com a gente. Porque todo ser humano precisa reconhecer que é impotente diante da mão do Senhor.
Então, a transição de fé, ela começa a partir de um coração quebrantado. A transição de fé, ela começa a trazer para nós um nível de revelação maior de Deus. E a frustração que a gente vive, quando a gente está tentando resolver e não resolve, na verdade, ela é uma oportunidade. Você já se frustrou? Com alguma coisa que você tentou muito resolver e não resolveu nada? Eu já. Muitas vezes. O que é isso, Senhor? O que é isso, Senhor? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deixa eu te mostrar quem eu sou. Seus recursos não podem parar o barco. Seus recursos não podem curar a enfermidade do teu ventre. Ventre. Ventre é o lugar de vida, né? Mas existe alguém que pode. Então, nos revestimos de humildade de joelhos. Quando reconhecemos que não dá. Então, reconhecemos que a nossa fé que nos sustentou até agora não vai ser o suficiente. A gente precisa de algo a mais do Senhor. Então, a gente começa a lidar com as nossas frustrações e os problemas de uma forma diferente. Não é o capeta que mandou. Mas pode ser, ainda que seja o resultado de um erro nosso, aquilo com o Senhor pode se tornar um grande trampolim para uma grande transformação interna e externa. A gente começa, então, a ser grato a um Deus que nunca faltou e não vai faltar. Aí você fala assim, mas está demorando. Ele não vai chegar atrasado, não. Lembrei de outro hino antigo aí. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Vocês lembram desse daí? Ele não chega atrasado. É a gente que se atrasa, na verdade. Mas ele está lá, no meio da multidão, esperando simplesmente o nosso toque puro. Puro. E a transição da maturidade vai acontecendo quando a gente reconhece que não temos o suficiente para dar, quando a gente precisa de uma porção a mais de fé que só Ele pode nos dar, e a gente sabe que as nossas contingências, aquilo que a gente vive, na verdade, pode nos colocar num lugar no Senhor, porque todos nós somos convidados a transicionar a nossa fé. Qual lugar você está? O Senhor talvez esteja te chamando para um lugar mais profundo nele. E por último, terceiro elemento que pode formar uma maturidade na nossa vida de fé é a vitória sobre o medo. Humildade, o que mais? Transição de fé e a vitória sobre o medo. Por que o medo? Porque o medo faz parte do ser humano. Eu quero dizer para você que corajosos não são os que não sentem medo. Corajosos são aqueles que não se deixam dominar pelo medo. Corajosos são aqueles que determinam que não vão ceder à mentira que o medo traz. E decidem viver, e decidem avançar. Mesmo com medo mesmo? Assim. Então, na verdade, quando a gente começa a transicionar, a gente começa a abrir o nosso coração para ter um fluir de fé diferente, a gente nem percebe. A cura dessa mulher foi imediata. Mas a maioria de nós vai transicionar, vai ser um processo de cura, de resgate, de estancamento da onde está esvaindo a vida, num processo como esse. E a vitória sobre o medo está nas suas mãos fazer. Você pode decidir não ser amarrado num lugar. E essa mulher do fluxo de sangue precisou superar muitos deles. Lá em Levítico você vai ver uma lei onde essas mulheres não poderiam nem tocar em alguém. Elas poderiam ser inclusive apedrejadas caso elas, desobedecesse. Mas você imagina a cabeça dessa mulher? A fé dela tomou uma proporção tão grande, porque na verdade ela estava olhando o Cristo, que ela deixou para trás o medo dela, de alguém descobrir ela e ser apedrejada, de repente até não tinha, acho que nem espaço para ela duvidar se aquilo ia acontecer ou não. Ela creu, não é? Ela creu. Ela precisou deixar uma roupa anterior para vestir uma nova. Estou falando simbolicamente. Ela precisou deixar uma marra anterior para ela viver uma nova. Se você estiver agarrado a um medo, a um vitimismo, a um processo, a uma crença, a algo que te prende, é muito difícil que você atinja um novo patamar de fé. É necessário que você arranque.
Eu decido não ser mais dominado por esse medo que me dominava. Eu decido não estar mais paralisado pelo medo da queda, pelo medo de ficar sozinho, pelo medo, sei lá que medo que está no teu coração. Pelo medo de dar ruim, disso não se resolver nunca. Abra mão desse negócio, porque essa roupa não te cabe mais. Será que você não está percebendo que está sufocado? Porque quando a gente está sufocado, está dizendo que a gente não cabe mais nesse lugar. É Deus sinalizando, vem para um lugar maior. É como um bebê, né? O bebê vai crescendo, aqui eu que o diga. O bebê vai crescendo na barriga, parece que a barriga vai esticando, eu vou ficando sem ar. Daqui a pouco ele não cabe mais dentro de mim. Ele vai precisar nascer. E depois que ele nascer, ele vai desenvolver. Mas porque nós queremos às vezes usar as roupagens de um bebê quando já não somos mais crianças, quando na verdade precisamos transicionar, é o medo que nos amarra a um lugar e a gente acha que vai dar ruim, que a gente não vai conseguir superar. Você tem o Messias com você, e com ele nada dá errado. Pode dar errado o teu plano, que você pensa que tem que ser assim, mas na verdade o dele não é, não falha. Não falha, a maneira dele é perfeita. Eita, o louvor está aqui, ó. Sua maneira mais linda. Só os que conhecem a música sabem o que eu estou falando aqui. Deixa Deus ser Deus para você. Você não é Deus. Eu não sou Deus. Nós não temos respostas para tudo. Nós não vamos conseguir vencer aqui, ó. E tudo que nós somos e temos vem de alguém que é generoso. E eu fiquei ali no meio do louvor, quando estava a banda tocando, estava orando, de repente, parece que eu me vi naquela mulher do fluxo de sangue, porque todos nós somos um pouco da mulher do fluxo de sangue, não é? E eu estava ali, é como se eu estivesse ali, meu Deus, imaginando eu, né? Essa imaginação santa. E Jesus de costa, imagina aquela mulher tendo os olhos de Jesus cruzando com ela. Na hora que ela tocou, Jesus não sabia? Ah, ele sabia, né? O processo dela passava por ela assumir o que ela foi fazer ali. Você acha que Jesus não sabia quem era? De olhar e falar, ô filha, não. Mas ela precisou ainda superar um nível maior de medo. Porque quando ela assume publicamente o que ela fez ali, todo o redor dela ficou sabendo que, na verdade, ela era uma mulher impura que não podia estar ali. Que ela merecia ser apedrejada, que ela não tinha que estar lá. Mas aquela mulher assumindo que, na verdade, a fé dela moveu ela para um lugar que nem ela mesma sabia como que era, ela foi impulsionada e olha só, isso aconteceu comigo. Talvez ela tivesse pedindo perdão, né? Jesus, perdão, que eu te toquei e não era para fazer isso. Mas, na verdade, aquele impulso, aquela confissão pública dela trouxe muito mais do que uma cura física, uma consolidação social ali. Aquela mulher agora aceita. Aquela mulher agora fazendo parte de uma integração completa. Deus precisava dessa confissão dela, Jesus ali. Para quê? Porque a paz dele? Não, por causa dela. Para que ela não fosse só curada no silêncio, mas para que todos pudessem, de fato, aceitá-la novamente, socialmente ali. E ela se sentisse parte daquilo. Então, veja, às vezes não é o seu plano. Às vezes você quer ficar no escondidinho. E você ficar ali com Deus assim, só no sigilo. E faz parte talvez de um processo longo do Senhor, essa exposição, você falar com alguém, você ter alguém do seu lado para compartilhar desse testemunho, porque aquilo vai trazer cura sobre você. Então, o que eu quero dizer é... Estou tentando ser rápido, gente, me perdoa, já vou terminar. Que o fluir do Espírito Santo sobre você, ele quer te tirar de um lugar pequeno, que está te apertando, e não é de hoje que você está desconfortável. Não é de hoje que parece que não te cabe o lugar que você está. Não é de hoje que parece que algo te impulsiona, o tempo inteiro você deseja viver algo diferente, você parece sentir que a sua vida está indo para um desperdício. Não é de hoje, mas o Senhor está dizendo assim, venha transicionar, porque o meu plano é que você e eu a gente sofra uma elevação no nosso nível de relacionamento e eu te mostre uma grandeza que você ainda não conheceu. E isso mude o seu modo de viver. O seu jeito de se relacionar, o seu jeito de tocar as pessoas.
o seu jeito de sorrir, o seu jeito de usufruir da vida. Vocês me perdoem, eu não consegui terminar aqui, mas pelo horário eu vou encerrar. Eu espero que o Senhor ministre você naquilo que foi passado. Você seja revestido nessa hora por uma coragem que Deus mencionou para Josué, quando Josué estava no maior perrengue da vida dele, para substituir Moisés, o maior líder de fé. Josué ali, meu Deus, agora sou só eu e o Senhor, eu e o Senhor e o Senhor. E Deus disse assim: não temas, Josué. Não temas, Josué. Seja forte. Seja corajoso. Eu te enviei. Então, nessa brincadeira santa, sagrada, maravilhosa, que é o nosso relacionamento com o Senhor, você não tem toda a força. Quem tinha toda a força era o He-Man. Você não tem toda a força, mas Ele tem. E isso é maravilhoso. Não dá para ser frustrado assim. Eu queria te chamar para ficar em pé. Eu quero orar com você. Se você é essa pessoa que está se sentindo espremido por alguma circunstância e está à beira do desespero ou está incomodado com isso, eu convido você a colocar a mão bem no teu coração. Se você é essa pessoa que está com medo, muito medo do seu futuro, eu também te convido a colocar a mão no seu coração. E se você se pega às vezes querendo agir na força do seu braço, nos seus ritos religiosos, ou nas suas maneiras de tentar resolver a sua vida na força do braço, preso talvez num orgulho que você não perceba, eu quero também que você coloque a mão no seu coração. Jesus, nome sobre todo nome, o Senhor está desejoso por olhar para aqueles que avançaram dos seus próprios medos e se ajoelharam, rendendo ao Senhor tudo, entendendo que as nossas forças, as nossas ferramentas, as nossas armas espirituais, as nossas armas físicas são pequenas, mas existe um Deus tão grande que é glorificado nas nossas fragilidades e fraquezas. Como o Senhor disse para Paulo, nós, Deus, só queremos pedir e clamar ao Senhor que a nossa fragilidade nos levem a você. Que elas não nos levem a outros recursos que estão sugando a nossa vida, nos fazendo perdê-la. Mas a gente lembre-se, Senhor, que não existe satisfação na criação sem o Criador. Não existe nenhuma solução definitiva longe do autor e consumador da nossa fé. Não existe cura profunda sem o médico dos médicos. Oh Deus, olha e contempla aos nossos corações as áreas que o sangue está vazando. Alguns já perceberam, outros não. Eu quero pedir então, Deus, que a sua graça nos leve a esse nível de maturidade espiritual em fé que o Senhor está nos chamando, porque o Senhor está batendo as portas e é necessário que não sejamos mais meninos inconstantes, que a gente encare as nossas dificuldades como homens e mulheres de Deus, de joelhos, clamando ao Deus de todo poder que caminha conosco. O seu nome é Emanuel, não podemos nos esquecer disso, aquele
que está conosco na nossa dificuldade, naquilo que não conseguimos superar. Como é necessário, Deus, que a gente esteja ali de joelhos e permaneça até que sejamos tocados com incendiar de fé em nosso espírito. Uma fé que não é gerada por um positivismo, mas uma fé gerada do teu Espírito em nós, a partir de um coração que sai de cena para que o seu governo entre. Oh Senhor, nós somos seus filhos e filhas, e estamos sedentos, ó Deus, para que a sua vida esteja sobre nós, e o nosso ventre seja curado, para que gere vida em abundância, Senhor, para que flua o seu Espírito de dentro de nós abundantemente. Ó Deus, ajuda-nos a superar os medos. Os medos que se agigantam mentirosamente ao nosso redor, dizendo que não conseguiremos sair de um lugar, de que não vamos conseguir sair, que somos esquecidos, que se a gente sair daquele lugar nós vamos ser devorados. Ó Deus, essas roupagens já estão pequenas demais. Nos ajude a querer crescer e a decidir olhando para o Senhor, que é possível viver uma plenitude diferente do que temos vivido. Não são pessoas que nos curarão, não são novos relacionamentos, não é o dinheiro, não é um novo trabalho que nos trará cura, não são equipes junto com a gente que vai trazer toda a contemplação e revelação, mas na verdade é o Senhor querendo nos chamar para ouvir um sussurro suave no meio de uma multidão barulhenta, e sejamos impactados, ó Deus, com um fluir de graça. Aquela mulher te tocou e saiu glória do Senhor, poder. O que nós queremos, Deus, é que o teu poder quebre as nossas estruturas. Nós te amamos, nós te adoramos, e eu intercedo para que o nosso coração seja, Deus, dado e entregue nas suas mãos, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda mais forte aquele que é capaz de tirar do calabouço, de parar o estancamento de vida, de elevar você num novo nível, porque Ele quer e deseja isso. Ele te ama. Amém. Levanta suas mãos assim. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo e o amor de nosso Deus, o Pai, ministre o seu coração, e que as palavras dele com revelação não se percam, mas que germinem dentro de você com poder e glória, e que você seja transformado num processo sagrado, de glória em glória, em glória, em glória, de glória em glória, até o fim, quando Cristo te chamar, porque Ele é Deus, o nosso Messias. Amém? Eu te abençoo, que você viva a sua semana cheio da graça, da bondade do Senhor, cheio dos milagres do Senhor. Amém? Deus te abençoe, boa semana.